Olá, seja muito bem-vinda à aula 18 de combinação alimentar. Mãe, você que chegou até aqui, você já está no nível avançado, você já sabe escolher o melhor alimento, já sabe fazer a leitura do rótulo, já sabe fazer as compras, já sabe moldar o paladar do seu filho para ter hábitos mais saudáveis. Você já sabe que importa não somente o que ele come, mas como ele come. A questão do mindful eating, que está sendo cada vez mais estudada, comer devagar, mastigar bem os alimentos, respeitar os sinais de fome e saciedade. Mas você também já sabe que como come é importante, o que come é importante e também quando comer é importante. Nessa aula, você vai juntar tudo que nós já aprendemos, né? É fundamental, mas aqui você vai começar a preencher aquele quebra-cabeça, que é o quebra-cabeça da saúde, que eu falo que são várias pecinhas que você vai juntando ali para conseguir realmente vencer essa maratona. Essa aula de combinação alimentar, nós estamos formando o mindset. Então, não é que você vai sair dessa aula já fazendo certinho. Eu estou plantando uma sementinha para que você consiga, a partir de agora, olhar pela refeição, não olhar o alimento se ele é certo ou se ele é errado, se ele pode ou se ele não pode, se ele é saudável ou se ele não é saudável. Aqui, com mais essa aula, você vai perceber que mesmo alimentos saudáveis, eles podem ser sim entrar no cardápio como vilão, se eles forem consumidos de forma errada. Então, não é sobre esse alimento pode, nutre, ou então nutre, esse alimento não pode. Não, não é sobre isso. É sobre liberdade alimentar, é sobre conseguir montar ali de acordo com as preferências alimentares suas, do seu filho, da sua família, mas prestar muita atenção nesses 3 pontos. O que comer, né, para não ter aditivos, não ter excesso de açúcares, ter ali alimentos que são nutrientes, como comer esse alimento é importante, mastigação, ajudar ali o seu corpo, ajudar, ensinar isso para o seu filho, respeitar sinais de fome, saciedade, enfim, tudo que eu falei até aqui. E por que eu acredito que essa aula ela é fundamental? Porque já é um nível muito mais avançado. Poucos profissionais falam sobre isso. Eu pude, mesmo depois de 15 anos que eu trabalhei no hospital, quando eu comecei a trabalhar com diabetes, já fazia ali uns 10 anos que eu era nutricionista, já tinha estudado, feito pós-graduações, mas foi quando eu comecei a trabalhar com diabetes que eu pude aprender realmente como é essa absorção desse alimento no corpo. E é isso que você vai ver nessa aula, quando eu falo sobre combinação alimentar. Mas primeiro, o que é? O que é, né, qual o objetivo e quais são os benefícios de nós usarmos essas estratégias de combinação alimentar. Então, primeiro, o que é? O intuito basicamente é isso, né? Depois eu vou trazer mais exemplos, vai ficar cada vez mais fácil, mais simples, você vai conseguir visualizar ali na vida real, mas basicamente é isso, nós vamos incluir uma maior quantidade de proteínas em cada refeição. Não é sobre comer mais proteína do que o seu filho precisa. Não é isso. É porque o erro, na maioria das vezes, está aqui. Está aqui. Mais do que fibras, inclusive. Está aqui na carência de proteínas, cada vez mais. Não só as crianças, os adultos também. É que as crianças, elas acabam copiando o ambiente da família, né? Acabam copiando o que o pai e a mãe faz. Então, mas o erro é esse, carência de proteínas. Mas nós vamos aumentar a quantidade de fibras, colocar de forma balanceada, respeitar a necessidade mesmo. E gordura de boa qualidade. Principalmente porque nós estamos pensando em prevenir doenças. Então, prevenir o diabetes ou curar o diabetes, que é a mesma conduta, tanto para prevenir quanto cuidar, a alimentação saudável, equilíbrio, de forma balanceada, ajudar o nosso corpo a absorver esse alimento. Cada vez mais é isso, na verdade, que a gente está fazendo aqui na maratoninha do peso ideal. A gente está colocando ali alimentos que vão ser remédio, mas que vão ajudar nessa absorção desse alimento e não dificultar para que o corpo do seu filho, da sua família, depois que come, tenha um trabalho muito maior. E qual o objetivo? Diminuir a velocidade de absorção do carboidrato. Nós já vimos anteriormente por que isso é importante. Porque quando você diminui
Lembra do carboidrato sendo absorvido. Quando ele é absorvido assim, ele é absorvido de forma muito rápida no sangue. Quando ele é absorvido de forma mais lenta, isso garante um menor pico insulínico, que eu coloquei aqui, ó, garante controle da glicemia e um menor pico de insulina. Mesmo para quem não teve alterações nos exames, mesmo para quem não teve insulina alta, glicemia alta, isso é importante, Nutri? Com certeza. Por quê? Esse é o caminho para a melhora da saúde. Quanto mais a gente produz insulina, lembra da nossa célula. O quanto que a célula ela não está preparada para altas doses de insulina. Ela fica mais resistente e é como se esse alimento ele está ali prejudicando o corpo. Então, tudo isso está relacionado. E como aplicar na vida real? Eu trouxe bem assim exemplos para que você consiga, mãe, visualizar. Nós estamos desenvolvendo uma linha de raciocínio. Não é para você. Nós estamos construindo um mindset, né? Mudando ali a forma de pensar. Eu não quero que você fique presa, não pode, não pode. Esse alimento é saudável, não é saudável. E também, não vai ser depois que terminar essa aula, você já vai conseguir fazer isso com facilidade. Não. Nós estamos desenvolvendo ali um pensamento. É como se eu estivesse plantando uma sementinha para que a partir dessa aula você consiga usar essa linha de raciocínio para todas as refeições. Eu vou colocar um desafio para que você consiga aplicar de forma mais fácil na vida real e não fique tão complicado. Então, primeiro, aqui já vem um exemplo aqui para clarear um pouquinho mais para você. Ao invés de pão com manteiga ou pão com manteiga e queijo, mussarela, que é uma fatia de mussarela, isso é pouca quantidade de proteína. E eu falo por experiência própria. Todas as criancinhas diabéticas que fazem ali o controle da glicemia pós-refeição, quando eu vejo como esse alimento ele é absorvido, quando a gente coloca o pão com manteiga ou pão com queijo, que é uma fatia de queijo, esse carboidrato é absorvido assim, ó, rápido. O que isso acontece? O nosso corpo tem altas doses de açúcar, começa a produzir muita insulina, isso dificulta em tudo. Dificulta não dar saciedade, processo inflamatório para o corpo, dificulta emagrecimento, relacionado a tudo. Então, ao invés de consumir só carboidrato ou pão puro, tem criança que come pão puro, inclua 2 destes itens. Então, a gordura, a fibra e a proteína, elas ajudam nessa absorção do açúcar. Além de tornar mais nutritivo, não tem só carboidrato ali. Nós estamos enriquecendo essa refeição. Então, a gordura, pode colocar ali castanhas, fontes de gordura do bem. Castanha, nozes, abacate, azeite. A manteiga também é uma gordura, tudo bem. Fibra, verduras, pão integral. Pão integral, desde que seja 2,5 gramas de fibra por porção, por refeição. Então, por que eu estou reforçando essa informação importante? Porque a maioria dos pães não são integrais. Bolacha integral, a maioria não tem 2,5 gramas por porção. Então, se for comprar um pão integral, tem que ter no mínimo, para ser considerado integral, se não é um pão normal, tem que ser considerado no mínimo com 2,5 gramas por porção. Essa referência da Sociedade Brasileira de Diabetes, já tem estudos, já foi realizado estudos ali que mostram que para que tenha um melhor controle desse açúcar, tem que ter essa quantidade de fibra, senão não adianta. E proteína, carne, frango, ovo e peixe. Então aqui, vamos pensar usando essa linha de raciocínio. Então, ao invés de consumir pão com manteiga ou pão com queijo, troca. Esse pão francês não tem problema. Se for um pão integral com queijo, se for um pão integral com manteiga, que seja menos de 2,5, você pode trocar, por exemplo, um pão francês e colocar ali ovo feito no azeite. Olha que legal, nós já conseguimos colocar uma gordura de boa qualidade e conseguimos colocar uma proteína. Se a gente colocar fibra, melhora mais ainda. Então, por exemplo, se fizer um pão integral com ovo, e olha que gostoso, um pão integral com ovo feito no azeite, aí está completo. Mas mãe, o que eu vou te pedir? Para escolher 2 dentre esses 3 itens. Eu já fiz na prática isso e dá muita diferença para as criancinhas diabéticas. E tem um desses 3 que é o mais importante, que você precisa incluir em todas as refeições. E não é a fibra. Tenho certeza que todo mundo pensou verdura, pão integral, fibra. Não, é a proteína. A proteína, tanto que as crianças diabéticas, quando elas aprendem isso,
E eu vou mostrar com exemplos. Quando elas aprendem o quanto é importante colocar proteína em cada refeição, elas percebem o quanto que melhora a glicemia. E quando eu cuido de alguma criança para emagrecer, só de eu aumentar ali a proteína, claro que tem estes outros fatores importantes. Como come, né? Quando come, o horário das refeições, importante a criança respeitar os sinais de fome e saciedade e o que come, para não ter aditivos aqui, não ter excesso de açúcar e fazendo esse trabalhinho de reduzir aos pouquinhos. Tudo isso é importante, são várias pecinhas que a gente está se encaixando agora. Ou então também, nossa, esse eu adoro, esse exemplo, porque antes de eu estudar nutrição, aliás, quando eu já era nutricionista e eu não estudava o diabetes ainda, não tinha atendido ainda as criancinhas diabéticas, para mim, essa era uma refeição extremamente saudável, quando eu queria fazer um lanchinho da tarde saudável. Eu colocava ali banana, aveia e mel. É saudável a banana? Muito. A aveia é saudável? Muito. E o mel? Também é saudável. Claro, quantidades moderadas, porque o mel ele é muito doce, claro. Claro que cada alimento tem ali a sua quantidade. Mas eu achava extremamente saudável essa combinação. Mãe, aqui nós temos carboidrato. Nutri, mas a aveia tem fibra. Tem. A aveia tem fibra. Mas a aveia, ela tem fibra, mas é como se fosse um pão integral. Tem o carboidrato e tem a fibra. 2,5 gramas ali, né? Claro que não tem o glúten, então a absorção é diferente. Mas tem fibras, tem muito carboidrato na aveia. Então, cuidado, moderação na quantidade. Quando você coloca banana, aveia e mel, vira uma bomba de carboidrato. E as crianças com diabetes, quando elas fazem essa combinação, normalmente elas não conseguem resultado por conta disso. Só muito rápido. Porque a aveia, mesmo que tenha um pouquinho de fibra, não dá conta. E lembra que eu conversei com você? Eu falei que tem que ter gordura, fibra e proteína. Se aqui, eu vou até falar outro exemplo, mas se aqui tivesse banana, aveia, comer a banana ali com aveia e colocar um ovo cozido, já ia ser diferente essa absorção. Porque aí sim, nós colocamos a fibra, o carboidrato e a proteína. Então, tem que ter proteína em todas as refeições. Se não quiser pôr a proteína e colocar aqui a gordura e a fibra, tudo bem. Aí, o que eu iria sugerir aqui? Banana com aveia e lascas de coco. Olha que delícia. Ou essa sugestão aqui, que eu amo essa sugestão. Antes eu comia muito isso, banana com aveia e mel. E não sabia por que eu não emagrecia. Quando eu comecei a aplicar isso na vida real, eu comecei a perceber a diferença. E você vai perceber também. Então, mãe, agora você já sabe que ao invés de banana, aveia e mel, apesar de ser alimentos saudáveis, você já sabe que tem excesso de carboidrato. Então, você vai combinar. Você vai escolher uma banana, por exemplo, uma pasta de amendoim. A criança não gosta de pasta de amendoim? Aí você vai escolher uma outra fonte de gordura, por exemplo. Pode ser ali um coco, pode ser, ou então, você pode colocar a banana e a aveia, mas você vai incluir uma proteína para ajudar a dar saciedade nesse lanchinho e para ajudar a controlar melhor esse açúcar, além de fornecer nutrientes também. Aí você pode colocar de proteína, pode ser um ovinho, ovo de codorna, ou um omelete ali, ovinho, pode ser um ovinho. A criança pode comer o ovo e depois come a fruta. Perfeito. Ou pode ser também o queijo, esse queijo grelhado, pode ser um queijo coalho grelhado. O stick de queijo que eu falei, o stick de queijo que ele é caro, é aquele stick, que ele é um pacotinho de queijo no mercado, que ele é feito para criança, para colocar na lancheira, mas ele é super caro por conta da embalagem. Aí o que você pode fazer é picar o queijo, as fatias de queijo, mussarela, e colocar ali para a criança. Ou você pode fazer também mussarela de búfala, colocar com tomatinho, cereja, já vai ter uma fibra ali, já vai fornecer nutrientes. Ou um queijinho coalho grelhado, queijinho Minas grelhado, fica uma delícia. Quiser colocar um ovinho com queijo, misturar, também não tem problema, coloca pouca quantidade ali. Não tem problema misturar as proteínas, não tem. Aí só diminui a quantidade. É a mesma coisa que misturar um carboidrato. Se for colocar, por exemplo, 2 tipos de carboidrato, vou falar aqui um pratinho. Arroz e batata. Você vai diminuir o arroz e colocar a batata. A mesma coisa para a proteína. Diminui um pouquinho uma das proteínas para acrescentar outra.
E melhores formas de consumir o arroz. Nutri, arroz integral é mais saudável? Com certeza, porque ele tem mais fibras. Por isso que o arroz, ele tem aquelas fibras que fica mastigando, ele é uma coloração diferente. Aquilo são as fibras. E por que é mais saudável? Exatamente por controlar melhor esse açúcar que tem ali presente no arroz, esse carboidrato. E o arroz tem bastante carboidrato, então por isso que é maravilhoso o arroz integral. Já fiz o teste com as crianças diabéticas e faz diferença, faz muita diferença. Mas seu filho não gosta de arroz integral, quer consumir o arroz branco? Perfeito, não tem problema. Como que eu sugiro, então, como que eu oriento para que tenha resultado comendo arroz branco? Então, incluir nesse pratinho fibras e proteína, sempre associar com fibras e proteína. Mesmo que for consumir o arroz integral, tem que associar com a proteína. A proteína faz toda a diferença. Então, mãe, associar com a salada a proteína. Seu filho ainda não consegue colocar metade do pratinho de verduras e legumes? Não tem problema. Coloca 25%, tá ótimo, tá ótimo. E coloca ali a proteína junto. Se você conseguir colocar 50% de arroz e 50% de proteína, anteriormente eu já te mostrei o quanto que isso é melhor do que colocar ali só o carboidrato. Agora, quando você coloca o arroz, coloca a salada e a proteína, melhor ainda. Seu filho não come arroz integral, mas ele come feijão. Perfeito! Porque o feijão ele já tem proteína e muita fibra. Então, olha como nós enriquecemos esse pratinho. Vai ter ali salada, o arroz branco, o feijão, que tem bastante fibra, e a proteína, a carne, o frango ou o peixe. Perfeito. E uma outra sugestão, também é um tema novo, arroz ou batata, quando eles são resfriados. Resfriado que eu quero dizer é aquela comida requentada mesmo. Fez ali o arroz e fez a batata, se você guardar na geladeira esse alimento, o arroz no freezer, melhor ainda, guarda no freezer e a batata guarda na geladeira. Quando você consumir esse arroz e essa batata, depois que passou por esse processo de resfriamento, que chama retrogradação do amido, muda o tipo do amido, como ele é absorvido. E ele é absorvido de forma mais lenta. Qual desses é melhor, Nutri? Consumir o arroz branco. Se o arroz branco for associado a arroz branco com feijão, com salada e proteína, essa é a melhor opção. Melhor opção. Agora, você quer fazer o mundo perfeito? Arroz integral, feijão, salada e proteína. Mãe, essa não precisa a perfeição. Se você conseguir chegar nesse pratinho, arroz branco, salada, 25%, proteína e feijão, maravilhoso, maravilhoso. Seu filho ainda não gosta de comida com caldo? Então começa devagarzinho, colocando um grão de bico crocante. Não precisa ser todos os dias, mas em alguns horários. Pensar ali em colocar essa leguminosa, que é o feijão, grão de bico, lentilha, de uma forma que o seu filho goste. No arroz, começa colocando ali cenoura ralada, tomatinho picado, misturado na comida. Com isso, você já consegue reduzir a quantidade de carboidrato e aumentar aqui, ó. A salada que eu quero dizer é legume e verdura. Então, olha o quanto tem muitas possibilidades. E, que é muito importante, acrescentar um alimento antioxidante junto nesse pratinho. Então, colocar ali um pouquinho de azeite. Azeite extra virgem, sem aquecer, com pH até 0,5. 0,5 tá perfeito, que são todos esses azeites extra virgens, andorinha. Mãe, eu já falei sobre o azeite, colocar pouquinho, uma colher de chá ali naquele pratinho pronto. Já vai ajudar e muito. E que eu trouxe para você, eu falei que essa aula é bem vida real, bem prática. Para você já conseguir, o que eu quero aqui? Eu falei que você não vai terminar essa aula e já assim, ó, de repente, já mudar da noite para o dia, não. Nós estamos construindo mesmo uma linha de raciocínio, construindo um mindset, mudando a sua forma de pensar sobre o alimento. Isso faz toda a diferença.
para que você daqui para frente comece a repensar ali nas preparações. Então, você vai ver, conforme, claro, você for aumentando o seu conhecimento, for tendo ideias de receitinhas, tudo vai ficando cada vez mais gostoso. Mãe, eu sei que é muita informação junta, mas todo o conhecimento dessa maratoninha, dessa mentoria, é para a vida. Você vai aplicar e você vai melhorando aos pouquinhos, você vai tendo mais ideias, a criança vai cada vez estando mais aberta a experimentar, o que torna muito mais fácil e muito mais gostoso também. Então, eu trouxe aqui, de uma forma bem didática, bem vida real, tem uma médica que eu gosto muito no Instagram, se eu puder indicar um Instagram para todo mundo, todas as criancinhas diabéticas que eu cuido, esse é um Instagram que eu indico, que tem diabetes tipo 1. O porquê que eu falo muito do diabetes tipo 1? Porque quando você consegue tratar o diabetes tipo 1, pronto, você consegue fazer. Emagrecer é a coisa mais fácil que tem. Agora, quando você consegue tratar o diabetes tipo 1, você consegue observar ali como aquele alimento reage no corpo. E é claro que cada um tem um metabolismo, cada um tem uma absorção, mas com esse conhecimento que você chegou até aqui, você consegue melhorar muito. Isso eu consegui comprovar com todos os meus pacientes. Mãe, então aqui, essa médica, esse Instagram, eu não vou saber falar o nome, porque ela não é brasileira, ela é uma médica endocrinologista, que ela tem diabetes, e ela faz ali, assim que ela come, ela faz a medição dessa glicemia, e ela coloca ali no Instagram, claro que por ela ser médica também da área da saúde, ela, em cada conteúdo dela, que eu trouxe alguns, que eu achei assim os mais fundamentais, que é o que eu quero passar para você, que eu já estou pensando ali com o paladar da criança, os alimentos que essa fase de idade gostam. Então eu quero trazer para você já se identificar. E ela coloca nessas fotos como que é a absorção do alimento, por exemplo, aqui. Quando é somente o arroz, ele é consumido numa refeição, arroz puro. Eu conheço crianças que comem arroz puro, muitas crianças, que chegam ao almoço e só quer comer arroz. Ou só quer comer macarrão, por exemplo. Olha aqui, é o que nós temos, só o carboidrato. Olha como esse açúcar, ele é absorvido no sangue. Olha o pico que ele faz e ele fica com esse pico alto. Só de nós colocarmos aqui, ó, eu não tô colocando proteína e eu não tô colocando salada. Nesse gráfico mostra exatamente como é a absorção desse açúcar. E eu acho assim incrível, porque fica muito fácil de visualizar. Então, se você quiser seguir essa médica no Instagram, ela tá sempre colocando ali vários alimentos, ela coloca referência científica. Você vai ver que ela é muito famosa já por conta disso, dela conseguir trazer de forma didática. E claro, eu quis vir aqui trazer para você, porque eu tive que fazer isso, conseguir te passar o quanto isso é importante. Só de colocar, então, vinagre. Não tem proteína, como eu falei, não tem a salada, mas olha o vinagre como ele já ajuda. Imagina, mãe. Por isso que eu coloquei o vinagre naquela lista de compras dos alimentos remédio. O que eu quero te mostrar aqui? Imagina, mãe, esse arroz com a salada, com a proteína, com a gordurinha ali, o azeitinho e um pouquinho de vinagre. Ou no lugar do azeite, o vinagre. É a mesma coisa. O azeite também faria a mesma coisa, porque é um alimento antioxidante. Ele vai ajudar a controlar essa glicemia. Então, isso que eu quis te mostrar, ó, a mesma quantidade de arroz, ó, a mesma quantidade, só de colocar o vinagre já tem o melhor controle. Mãe, você percebe? Cada vez mais você vai perceber. Esquece aquele conhecimento antigo, pré-histórico, do pode e do não pode. É muito mais sobre incluir alimento, remédio, tornar essa refeição mais gostosa, mais nutritiva e mais balanceada. Só o arroz nós temos o quê? Só o carboidrato. Olha o pico, arroz branco. Olha o pico que ele faz aqui na absorção desse açúcar. Esse açúcar, ele sobe. Olha o tanto de insulina que tem que produzir. Agora, se nós incluirmos o arroz com o feijão. Aqui é o feijão preto, mas pode ser o feijão carioca, mesmo efeito. Porque aqui o que nós incluímos? Proteína, uma proteína de origem vegetal e fibras. Mãe, olha a diferença. Não mudou a quantidade de arroz. Não mudou. Mãe, pensa no pratinho. Se nós formos incluir
mais proteína e uma salada. Aí nós vamos mexer na quantidade. O que vai acontecer? Ser absorvido de forma mais lenta. O que acontece com as crianças que fazem o controle da glicemia pós-refeição? Quando elas comem só macarrão, só lasanha, só arroz, batata frita, macarrão e farofa, ó, que delícia esse prato. O que acontece? Faz um pico muito maior que esse. Quando eu falo para essa mãe, coloca proteína, começa a montar o pratinho, começa a controlar. O que essa mãe fala? Normalmente, a refeição de almoço e jantar é onde fica controlado. Só de nós colocarmos o padrão alimentar brasileiro. Arroz, feijão, porque olha isso. Olha que linda essa curva. Só de colocar arroz, feijão, salada e proteína. Então, a gente já consegue. Onde que essa mãe fica com medo? Que ela fica preocupada, falando, Melina, não consigo controlar a glicemia. Quando as crianças fazem a medição da glicemia pós-refeição. Café da manhã. Café da manhã. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar o porquê. Os lanchinhos. Eu sempre falo, os lanchinhos é o maior desafio mesmo. Se a gente mexe... Mãe, se você já conseguiu adequar os lanchinhos, com certeza eles vão ajudar muito no resultado. Mãe, olha aqui, ó, um pãozinho de massa folhada com uva passas. Aqui nós só temos o quê? Carboidrato. Olha o pico. Porque o pão tem bastante carboidrato. O pão é uma das coisas que mais sobe a glicemia. O pão, ele sobe igual ao açúcar. Igual ao açúcar, o amido. O amido sobe igual ao açúcar. Olha se nós colocarmos um pão também, uma torrada, mas se nós incluirmos nessa torrada um abacate. Lembra que eu falei do abacate como alimento remédio? Uma vez na semana, já tem estudos que comprovam que ele ajuda no diabetes. Mãe, eu sei que é difícil criança gostar de abacate, mas experimenta fazer o mousse de abacate, que eu já deixei a receitinha, tem a receita no e-book, que as crianças gostam, porque o abacate, ele tem um sabor muito neutro. Então, você consegue misturar, dependendo, a criança não gosta dele assim, muito diferente. Criança não, muito diferente de tudo que a criança já comeu. Então, ela vai ficar cismada, é mais difícil fazer ela gostar. Eu concordo. O que você pode fazer? Colocar um pãozinho aqui com uma manteiga, olha que delícia. E aí você, em vez de ser 2 fatias de pão, 1 fatia de pão e um mousse de abacate. No mousse de abacate, mesmo que vá um pouquinho de mel ou um açúcar ali para bater, para ficar docinho, você vai colocar o cacau em pó. Você percebe a diferença de dar um pão e a gente colocar ali um pão, que é um carboidrato, com uma gordura de boa qualidade, o abacate, mais um antioxidante, mais o alimentinho remédio, que é o cacau. Tanto que na lista de compras, eu coloco, mãe, mesmo se você for incluir qualquer um daqueles alimentos que tenha nutrientes, procura colocar sempre um tempero que é de um alimento remédio. Então, pode ser no ovo, pode ser a cúrcuma. No abacate, se a criança gosta, coloca um orégano. Ou um azeite. Pode ser o azeite também, como temperinho. Se for uma preparação salgada. As crianças gostam muito de guacamole também. É uma sugestão, as crianças adoram. Normalmente eles gostam. Eu até coloquei um guacamole no cardápio Volta ao Mundo para ter uma experiência ali, para a criança ficar animada, querer experimentar e melhor ainda, né, gostar desse alimento. Então essa é uma sugestão. Então sempre colocar ali também um tempero anti-inflamatório. Se for uma preparação doce, por exemplo, esse mousse de chocolate, já vai o cacau, perfeito. Sempre colocar um alimento remédio. Vai fazer diferença, vai melhorar mais ainda esse controle. Chocolate. Olha só por que eu falo para ser a partir de 60. A partir de 60 já vai fazer esse pico aqui, ó. Já é um pico adequado. 72, olha como não sobe o chocolate. Tá lindo essa curva. 72, ó. 75. Claro que quanto mais cacau, quanto maior o alimento remédio, quanto maior o poder antioxidante, melhor ainda. Por isso, mãe, que eu fiz questão de fazer uma aula sobre alimento remédio, porque ele é muito importante. E como que você consegue esse benefício? Incluindo ali um alimento em cada refeição, remédio. Então, se for uma preparação doce, põe uma canelinha, põe uma canela. Se for ovo, falei da cúrcuma. Se for a comida, põe um azeite. Se for um pão com queijo e um filezinho de frango, põe ali o orégano.
Se for um macarrão, põe o manjericão, por exemplo, e mais o azeite. Pelo menos um alimento remédio. Se colocar mais, melhor ainda. Esse eu adoro. Mãe, olha aqui, ó, fruta. Ai, meu filho tá comendo fruta, super saudável no lanche da tarde. Cuidado, atenção. Eu vejo tanto esse erro. Ó, qual é o problema? A fruta é saudável, tem muitos nutrientes, muitas vitaminas. É maravilhoso. Mas é açúcar também, é carboidrato. Então, quando esse carboidrato ele é consumido sozinho, se for antes de uma aula de educação física, antes dele fazer exercício, tudo bem. Porque o exercício vai ajudar a controlar. Mas não, ele vai comer essa fruta e vai ficar sentado. Vai ficar sentado, ó, no videogame, no sofá. Tem que combinar com uma proteína. Tem que combinar. Então, sempre há proteína em todas as refeições. Para não ter erro, eu como proteína em todas as refeições. E eu como ovo todos os dias. Se você for perguntar para qualquer cardiologista, ele vai prescrever. Hoje em dia, eu adoro, porque os bons cardiologistas, eles estão prescrevendo mais alimento e menos remédio. Porque a cura está aqui, é na alimentação. O que é muito mais gostoso, né? Do que tomar cápsula, do que tomar remédio, do que ter que ficar vivendo no médico e fazendo exame com mais frequência. Porque quando tá tudo bem, o exame de prevenção, ele não é tão frequente. Ele é preventivo, é uma vez por ano, só um check-up ali, só para manter dentro dos controles. Então, olha só, acrescentar sempre a proteína. Meu filho não gosta de ovo, então colocar alguma coisa. Pode ser um stick de queijo. É um desafio incluir proteína? Eu também acho, é um desafio. Então, eu acho que muitas vezes o segredo está aqui, em fazer a criança descobrir alimentos que a criança gosta que tenham proteína. Normalmente, essa fase de idade gosta muito de whey protein. Whey protein sabor de chocolate. E aí, mãe, você pode comprar o sachê do whey protein e colocar para a criança junto com a fruta à tarde. É maravilhoso, que vai fazer todo o efeito. E aí, dentro do mamão, por exemplo, aqui nós estamos falando de uma proteína e de um carboidrato. A gente pode colocar uma gordura também, por exemplo. Se a criança gosta de coco, colocar um pouquinho de coco nesse mamão. A gente pode colocar castanha, se a criança gosta, ovo, mamão e castanha. Fibra, então vamos colocar fibra. A criança não gosta disso. Então a gente pode colocar ou a fibra, que eu já recomendei, aquela sem sabor, ou colocar um pouquinho de psyllium aqui, não vai ter sabor. Mãe, a gente consegue melhorar mais ainda. Mais ainda. Se incluir o carboidrato e a proteína, já tem resultado. Mas eu quero que você tenha mais resultado. Eu quero que, realmente, se a criança está ali caminhando para o diabetes, então essa aula é fundamental. Pensa sempre assim, carboidrato, proteína e fibra. Se não quiser colocar fibra, a criança gosta de coco ou a criança gosta de castanha, aí pode trocar a fibra pela gordura de boa qualidade também. Fica aí mais uma opção. Então, whey protein é uma ideia. Fazer ele geladinho. Hoje em dia tem cappuccino de whey protein. Cappuccino de whey protein, não, desculpa. Cappuccino de proteína. Fica uma delícia também. São mais ideias. O queijinho, stick de queijo. Fazer um queijinho coalho grelhado. Mãe, variedade nessa proteína. Por que a criança não enjoa do pão e enjoa da proteína? Vamos voltar que cada alimento tem uma função? E o pão, ele tem carboidrato. Ele é muito carboidrato, então ele tem muito sabor. Tem muito sabor, então ele não vai enjoar. Agora, a proteína, como fornece nutrientes, fornece ali saciedade, importante para o crescimento e desenvolvimento, é costume também. É questão de se acostumar, colocar um pouquinho, até porque a proteína vai ser pouquinho ali. Um ovo cozido, dependendo, ou se é uma criança que come um pouquinho mais, pode colocar 2 ovos, por exemplo, e um pedacinho de fruta, ou fazer ali uma crepioca. Por isso que eu tô sempre buscando receitinhas de proteína para a gente conseguir ter essa variedade. Grão de bico, fazer um salgadinho de grão de bico, cozinhar o grão de bico e assar ele. Pode colocar ali uma páprica defumada, pode colocar temperos, bastante tempero que criança gosta. Pode caprichar ali no primeiro momento. Se a criança está acostumada a muito sal, muito tempero, capricha nesse primeiro momento. A gente está fazendo essa transição, né, dos alimentos industrializados para alimentos mais saudáveis. E aos pouquinhos vai reduzindo também o sal, reduz os temperos industrializados, mesma coisa que nós fizemos com o açúcar, moldando esse paladar. Olha que legal! Halloween, esse foi especial até de Halloween. Ó, M&M's. Quando consome o M&M's com amêndoas, olha a diferença de dividir.
metade amêndoas, metade M&M's. Então, por exemplo, aqui, que aqui a gente não tem muito esse hábito de consumir amêndoas, mas eu já vou te falar já um exemplo. Colocar umas castanhas, olha só consumir só por exemplo, chocolate, um chocolate ao leite. E aqui, imagina se você coloca um chocolate ao leite também, que é o mesmo chocolate, com umas castanhas. Olha a diferença que dá. Um chocolate com coco também, olha a diferença. Olha, são detalhes, mas fazem muita diferença. Aqui eu acho muito legal. Olha a diferença que dá consumir só o M&M sozinho, ali à tarde, no lanche da tarde. Consumir só o M&M's, olha o pico que vai fazer. Agora, a ordem que consome esse alimento também é muito importante. Quando consome um prato de refeição, fez uma refeição, ó, aqui na refeição tem frango, salada, uma refeição bem completa, consumiu M&M's e depois, e logo em seguida, fez meia hora de caminhada. Então, a criança vai comeu ali muito doce, é Páscoa, a criança vai comer aquele ovo. Tira aquela criança naquela refeição que a criança exagerou, depois da refeição fazer meia horinha de brincadeira, tirar a criança para andar um pouquinho. Mãe, 15 minutos já comprovam, os estudos já comprovam que traz resultado. Então, terminou de comer, comeu demais naquele domingo, ao invés de ir lá e dormir, deixar a criança no videogame, tira 15 minutinhos para a criança fazer uma caminhada. Se você estiver em algum lugar, próximo de algum lugar, ou colocar uma brincadeira para a criança, que a criança vá se movimentar um pouco mais, tudo isso faz diferença. Olha só que legal, você tá vendo que não é sobre tirar o doce. Não pode comer M&M's, não pode comer doce. Porque aqui, ó, o pico da banana, a mesma coisa. O pico do mamão, a mesma coisa. O M&M subiu um pouco mais, você percebe? É açúcar que nós estamos falando. Claro que o mamão tem mais nutrientes e mais vitaminas ali. Aqui o M&M's tem mais caloria, que vai aumentar essa questão, né, da criança engordar. Mas em questão de engordar, de não dar saciedade, é a mesma coisa. Porque aqui vai produzir muita insulina, muita glicemia. Aumento de insulina dificulta o processo de emagrecimento e causa mais fome na criança. Mãe, tudo está interligado. Então, olha que legal, você está vendo que não é sobre não pode comer doce. Não, pode comer o docinho. Claro que eu já coloquei alguns docinhos ali, que são antioxidantes, pensando em realmente moldar o paladar do seu filho para os alimentos saudáveis. Mas você tá vendo quando a gente coloca esse doce, a mesma quantidade, mas depois de uma refeição, junto com uma atividade física, não tem problema. E é isso que acontecia antigamente, com as crianças da minha época, por exemplo, onde eu comia doce. Quando eu fui criança, eu tomava refrigerante, eu comia doce. Por que eu não engordava? Porque eu me movimentava, porque eu estava sempre brincando na rua, porque eu estava comendo comida, não faltava salada, não faltava arroz e feijão. Hoje em dia, as crianças estão trocando, estão fazendo um pratão ali de carboidrato, né, macarrão, aí de sobremesa ainda comem o doce e faz o quê? Ficam sedentárias. Tá vendo que percebe que é tudo ao contrário? Esse eu acho muito legal. Ó, um suquinho super saudável. Esse é um copo de suco de cenoura. Eu nem sabia que tinha suco de cenoura. Mas olha só, um copo de suco de cenoura. Tenho certeza que muita mãe ia falar, que orgulho do meu filho, ele toma até suco de cenoura. Mãe, olha a diferença do suco e quando o seu filho, ele consome o legume. Quando ele mastiga esse alimento. Qual a diferença? A fibra. É a fibra. Quando nós trituramos o suco, perde-se as fibras. Trituramos o legume, a fruta e a verdura, perde-se as fibras. E o que sobra daquele alimento quando perde-se as fibras? Os nutrientes, isso é maravilhoso, e o açúcar. Os nutrientes que eu quero dizer, as vitaminas. As vitaminas, porque as fibras se perderam. Então, o que acontece? Olha o pico, muito alto. Aqui é só carboidrato e vitamina. Olha como ele é absorvido. Sobe a glicemia do mesmo jeito. E quando o seu filho mastiga essa fruta, come esse legume, olha a diferença. Seu filho não gosta de algum alimento, você quer introduzir um novo alimento em forma de suco? Perfeito. É um começo, né? Começa devagarzinho para ele vencer esse muro e perceber que gosta do alimento, mas não desista de colocar ele aos pouquinhos. Às vezes a cenoura assim, ele não vai gostar, mas você pode tentar fazer uma cenourinha frita ou fazer a cenoura ralada no arroz. Tudo isso é muito importante.
Aqui eu trouxe para você perceber o leite de aveia. Leite de aveia e leite de coco. Não é para você se prender ao leite, precisa tomar leite de aveia, leite de coco, não é isso. Na verdade, eu queria te mostrar o quanto que a aveia, mesmo por ela ter fibras na composição, olha como sobe, porque a aveia tem muito carboidrato. Tanto que, no mundo do diabetes, as crianças que têm diabetes, que fazem o controle da glicemia, a aveia é tida como vilã. Eles até têm até piadas, eles fazem piadas, eles discriminam, o nutricionista que prescreve aveia, você tem que ver, eles tiram mó sarro. Na verdade, eu tenho que vencer essa luta no mundo do diabetes, eu tenho que mostrar para os meus pacientinhos diabéticos que aplicam insulina, eu tenho que mostrar o quanto que a aveia ela é saudável, se a gente conseguir consumir ali de forma balanceada. Por exemplo, quando nós colocamos a aveia aqui, mas se a gente acrescentasse junto nesse lanchinho uma proteína, por exemplo, uma fonte ali de gordura, já ia ter um melhor controle. E um alimento antioxidante. Então, imagina, um bolo de cacau. Tem um bolo de cacau no e-book que eu amo. Um bolo de chocolate, que ele é com aveia. Então, você faz o bolinho de chocolate, põe aveia, vai ter cacau antioxidante. E quando a criança for comer, não dá para ela comer só o bolo no lanche da tarde. Coloca ali uma fonte de proteína. Então, pode ser, por exemplo, ela toma whey protein, meia dose, né? Vamos ajustar a dose para a criança. Meia dose de whey protein geladinho, mais uma fatia do bolo. Vai falar, né? Nutri, meu filho não gosta de whey. Então, pronto, faz um ovinho ali, mais uma fatia do bolo. Mas não dá só o bolo. Até porque não vai sustentar. É um pico. Quando aumenta muito esse açúcar, ele é absorvido rápido no sangue. Ele aumenta e já cai. Então, ou seja, isso, logo, essa criança vai ficar com fome. Então, por isso, ela não vai querer comer só uma fatia, vai querer comer 2 fatias. Então, olha a diferença. E aqui, olha a gordura, a diferença da gordura. Olha o leite de coco. Hoje em dia tem até receitas de cappuccino com leite de coco. Eu ainda não experimentei, mas eu vou experimentar, porque é uma bebida para as crianças que gostam de leite de coco, que gostam do coco, é uma bebida que vale a pena comprar até o leite de coco em pó e fazer ali caseiro um cappuccino. Dá para fazer, misturar o leite de coco com o cacau e fazer ali. Olha que legal, é uma boa ideia para conseguir manter a glicemia. 2 fatias de melão, lembra que eu falei? Lembra que eu falei aqui, ó? Mamão e o mamão com ovo. Esse é mais um exemplo. 2 fatias de melão. 2 fatias de melão com um presunto magro. Olha a diferença. Mãe, você percebe? Olha aqui. Isso é muito importante. Antes eu comia fruta de lanche da tarde. Hoje eu não consigo mais comer. Tanto que eu tenho predisposição a ter diabetes. Então, essa aula de combinação alimentar, para mim, fez toda a diferença para que eu consiga desviar mesmo do diabetes. A minha hemoglobina glicada estava 5,7. A médica me deu, eu fui na endócrina, na ginecologista mesmo, consulta de ginecologista. E quando eu vi, eu tomei um susto. Foi uma mudança de rotina, que antes eu trabalhava em hospital, me movimentava muito, né? Até já comentei. E agora eu fico mais sentada nos trabalhos, tanto em atendimento, preparando aula, sempre estudando. Então, essa mudança de rotina bagunçou a minha glicemia. Então, mãe, você percebe o tempo todo, conforme muda a rotina, muda a fase de vida, você vai estar sempre reajustando ali a rota. E eu fiz questão, por isso que eu quero aqui com essa maratoninha, te mostrar, não é te dar um cardápio para você seguir, não é que você fique refém daquelas marcas de produtos industrializados que eu estou te falando que são boas, não é isso. Te dar ideias ali, facilidade, mais ideias, mas o mais importante é que você entenda realmente essa linha de raciocínio, porque eu quero que você desenvolva um conhecimento para a vida, para que você consiga, não só agora, no momento que o seu filho, que vocês estão percorrendo essa maratoninha, mas depois que você consiga sempre reajustar ali. Porque a alimentação são fases. Hoje, o seu filho está gostando desses alimentos. Mais para frente, ou se vocês forem morar em outra região, vão ter outros alimentos ali diferentes. Vamos supor, né? Você muda de região, de cidade, de país, a sua alimentação vai mudar totalmente. Mas com essa linha de raciocínio, você consegue montar
de acordo ali, você fica livre, você tem liberdade para montar uma alimentação saudável e focar aqui, ó, na combinação alimentar. Então, olha a diferença, a fruta. Então, antes eu comia fruta sozinha, mas depois, para eu conseguir melhorar os meus exames usando todo esse conhecimento. Hoje a minha hemoglobina glicada ela é 5,2 e eu consegui melhorar em 3 meses fazendo isso. Combinação alimentar, eu consegui com essa forma e também, claro, incluindo a atividade física, que é muito importante, é fundamental a atividade física. No meu caso, eu pratico atividade física meia hora no mínimo, todos os dias, de meia hora a 40 minutos, porque eu sei que o restante do meu dia eu vou ficar sentada. Então, isso é muito importante, incentivar isso no seu filho. Mãe, não desistir, não desistir. De acordo com o que ele gosta, eu sei que a atividade física é o maior desafio, mas de acordo com o que ele gosta, procurar ali e colocar, encaixar nessa rotina. Olha a diferença do pão. Olha que café da manhã saudável. Pão com requeijão e suco de laranja. Tô sendo irônica aqui, porque olha o pico que faz. Olha o pico. Quando nós trocamos esse café da manhã por um omelete com 3 ovos com presunto e mussarela, olha a diferença. Se a gente colocar, é lógico que aqui tem pouquinho carboidrato, por isso que não teve efeito. Se a gente incluísse o suco de laranja aqui, por exemplo, mesmo que suba, ia subir um pouquinho. Olha a diferença. Então aqui, mãe, cuidado com o pão. Quando for consumir pão, muita atenção para essa combinação alimentar. Então, procurar colocar ele com leite, com cacau, que vai ter menos carboidrato. Ou um suquinho ali que tenha menos carboidrato, de limão, de maracujá, já falei os sabores, caju. Agora, laranja e uva tem muito carboidrato, então vai subir muito esse pico. E é muito diferente. No café da manhã, por exemplo, o café da manhã, durante o sono, nós aumentamos essa glicemia, porque nós estamos dormindo, o nosso corpo está em repouso, então ele entende que ele não precisa ficar produzindo insulina, então é normal. Toda criança, quando acorda, tem uma maior ali glicemia. Imagina acordar e já fazer um cafezão da manhã desse. Pão. O café da manhã é, sim, uma das refeições mais importantes, exatamente por conta disso. Porque ele pode garantir a saciedade ao longo do dia. Porque imagina, acorda de manhã, já come um pão, um suco de laranja e uma fruta. Ainda é até a fruta aqui. Pão, suco de laranja ou uma fruta. Ou então, melhor ainda, pão, suco de laranja e uma barrinha. Uma barrinha de cereais. Mãe, imagina esse pico. De manhã, vai produzir muita insulina. Produzir muita insulina aumenta a fome. Essa criança vai ficar com mais fome ao longo do dia. Além de, isso vai interferir tanto no processo de emagrecimento, quanto prejudicar o dia inteiro dessa criança. Prejudicar a disposição, prejudicar aprendizado, porque excesso de açúcar prejudica, sim, a saúde cerebral. Então, olha a diferença, olha o quanto o café da manhã é importante. Começar ali com uma boa quantidade de proteína faz toda a diferença e garante, sim, saciedade ao longo do dia. Olha a diferença das frutas, a quantidade de carboidrato das frutas. Lembra que eu falei? As frutas que têm menos carboidrato? Morango, limão, maracujá, kiwi, caju, acerola. Olha o abacaxi, o pico. Então, mãe, se for consumir só a fruta ou só o suquinho no lanche da tarde, preferir por essas frutas que eu tô falando, que tem uma menor quantidade de carboidrato. O que eu aconselho? Vai consumir abacaxi, vai consumir melancia, deixar de consumir de jeito nenhum. Consumir laranja. Essas frutas, dá preferência a consumir a fruta, sem ser o suco. Porque aqui, ó, a gente tá vendo esse pico com a fruta. Imagina se fosse um suco. O suco ia ser mais ainda. Ia ser um pico enorme, essa fruta. Então, mãe, se for consumir a fruta, não dá para o seu filho a fruta sozinha. Inclui ali uma proteína ou uma fonte de gordura, por exemplo. Sempre pensando proteína, gordura ou proteína e fibras. Então aqui, por exemplo, vai ter a fruta. O que eu sugiro? Põe essa proteína. Coloca essa proteína. Sempre pensar na proteína junto. Ou na gordura também, ou na fonte de gordura. Ou se quiser colocar, por exemplo, um psyllium, uma saladinha de frutas com psyllium e jogar ali um coco, lascas de coco, castanhas, melhor ainda. Quanto mais, vai melhorando esse pico. Esse daqui eu adoro. Eu cuidei de uma criança nos Estados Unidos
que ele já estava com 10 anos, mas o Alan, ele tá até na foto dos meus heróis, no meu site, mas ele passava com nutricionista dos Estados Unidos, não, desculpa, que é uma alimentação bem americana, mas ele era de Londres. Ele passava com nutricionista lá em Londres desde os 5 aninhos. O café da manhã dele todo dia era isso, cereal. Não tinha frutas vermelhas, era só cereal e leite. Pior ainda, com certeza o pico dele, de glicemia era muito mais alto, porque só carboidrato. Leite também tem carboidrato, mas menos do que um suco, bem menos do que um suco. Então imagina, todo dia de manhã ele comia, olha esse pico de insulina, olha esse pico, só aumentando essa glicemia, aumentando. Mãe, quando eu mexi só no café da manhã, a mãe dele ficou tão assustada, o tanto que ele emagreceu, que foi muito rápido. O que nós fizemos? Claro que eu contei ali, diminuir a quantidade de carboidrato, exatamente essa regra. Diminuir a quantidade de carboidrato, coloquei fibra, coloquei proteína em todas as refeições, e ele pratica atividade física, né? Então, mãe, aqui, e cereal, ele achava que era super saudável. Porque cereal é tipo um sucrilhos, né? E eles têm muito hábito de cereal. Fora do Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, eles comem todo dia o cereal. E eles falam mal do nosso arroz e feijão, viu? Não os brasileiros, mas quando a mãe casa com um brasileiro, eles falam mal do nosso arroz e feijão. Olha o arroz e feijão, o pico de glicemia, vou até mostrar para essa mãe. Olha o pico de glicemia que faz e olha esse cereal. A diferença. Olha a diferença. Então, o que eu mudei para ele? A gente diminuiu. Eu coloquei ali panqueca proteica, coloquei algumas ideias que eu coloco ali no e-book, crepioca, waffles. Eles amam waffles. Então, pronto. Dentro da cultura que aquela criança tá, eu consigo inserir. Quando eu entendo essa linha de raciocínio, tudo se torna mais fácil. Eu consigo inserir ali dentro do que ele está vivendo. A criança ficou tão feliz. Imagina, uma criança que come isso todo dia. Eu gosto, eu adoro esse cereal, é uma delícia. Mas imagina comer isso todo dia. Gente, chega uma hora que você não vai mais aguentar. Então eu troquei, em vez de colocar isso todo dia, claro que eu deixei para ele quando ele tiver com vontade, uma vez na semana, hoje ele come. Mas eu coloquei waffles, todas as receitinhas do e-book. É que fora do Brasil, nós temos opções maravilhosas de produtos industrializados, que são mais proteicos. Então, eu tenho ali preparações rápidas e que são proteicas. Eu tenho ali uma panqueca proteica, mas já está chegando no Brasil. Tanto que eu sempre indico algumas preparações. Eu vou colocar um link aqui de uma massa de panqueca que eu gosto muito proteica, com farinha de amendoim. Os ingredientes são excelentes. É bem facinho de fazer. Com essa criança, que eu tive excelentes resultados, eu vi a necessidade de começar. Ele gostou tanto das ideias de colocar waffles, de colocar panqueca, de colocar ali as receitinhas do e-book, todas as receitas do e-book. Eu lembro que ele ficou tão encantado, e esse foi o caminho, na verdade, para a gente conseguir. Porque ficou muito mais gostoso a alimentação. Então ele colocava ali waffles, panqueca, e ele estava ali de acordo com os amiguinhos, de acordo com a cultura daquele país. Ele tinha até a maquininha de waffles, que é bem prática para o dia a dia. Eu vou colocar uma marca que eu vi a necessidade de procurar no Brasil. Essa marca tem um custo acessível melhor que as outras, porque é de farinha de amendoim. Então, ela tem uma menor quantidade de carboidrato, tem mais proteína. Então, é uma ideia. É só misturar com ovo. A forma de preparo que ensina na embalagem. 1,5 colher de medida, misturar com o ovo pronto e fazer ali, ou panqueca ou waffles. Fica uma delícia. É uma opção prática. Então aqui eu quis contar um pouco essa história para que você entenda, porque quando eu vejo essas imagens, eu sempre lembro de alguma criança que eu já vivi isso e que eu vi o quanto que na vida real isso faz diferença. Agora, se quiser colocar os sucrilhos e acrescentar, por exemplo, um ovo e aqui, por exemplo, um bacon, que tem uma proteína, olha a diferença desse pico. Então, depois, quando ele comia os sucrilhos, o que eu sugeri? Aí eu tenho uma ideia para ficar mais gostoso. Colocar o whey protein geladinho no lugar do leite. Vai ter proteína, vai colocar os sucrilhos e aí você inclui umas frutinhas. Imagina um morango picado. Um morango que tem menos carboidrato. E, consequentemente, a gente acrescentando esse morango, que tem menos carboidrato, tem vitaminas ali, a gente consegue reduzir um pouco a quantidade dos sucrilhos.
Ou seja, vai ter proteína, carboidrato numa quantidade moderada, mesmo que tenha açúcar, e uma fruta. Também é uma ideia. Tá vendo? O quanto que a linha de raciocínio quando você começa a entender, começa a surgir muitas ideias e tudo vai ficar mais gostoso. Pão de queijo. 4 pães de queijo. Olha o pico. Agora, quando coloca pão de queijo e uma salada. Mãe, se aqui tivesse, por exemplo, ovinhos cozidos, já diminuía, porque aqui a gente colocou a fibra, o carboidrato e a proteína. Olha a diferença. Mas só de colocar e incluir mais um alimento já faz diferença. Ah, esse eu adoro. Além da combinação alimentar, a forma de comer esse alimento faz diferença. Quando começa a comer esse alimento e começa pelo macarrão, olha o pico. E no final come a salada. Agora, quando começa a comer a salada e depois o macarrão, ou misturar a salada e o macarrão, olha aqui a diferença. A salada é o brócolis. Imagina, o macarrão com brócolis, pronto. Macarrão com brócolis, tomate picado, colocar uma cebola aqui. Olha a diferença. E o alho, né? Colocar um alho, que é anti-inflamatório, antioxidante, já vai controlar. Então, a ordem também de começar, o ideal é não começar pelo carboidrato. Eu sei que isso é mais difícil de controlar, eu trouxe só para ter conhecimento mesmo. Mas se você combinar, já faz diferença. Se tivesse uma proteína aqui, a criança comendo junto, não ia fazer esse pico enorme de açúcar. E mais uma vez, a atividade física. Eu sou a Nutri, que eu falo é vida real. Comer e se movimentar. O nosso corpo não foi feito para ficar parado, ele foi feito para estar em movimento. Então, olha aqui quando come um poke. Aqui é para as crianças que gostam de comida japonesa. Tudo saudável. Arroz, abacate, peixe e uma saladinha. Faz um pico. Faz um pico um pouquinho alto, tem bastante arroz e aqui tem carboidrato. Aqui, quando come esse mesmo poke, 10 minutos de caminhada. Lembra que eu falei 15 minutos? Ó, aqui ela mostra 10 minutinhos já faz efeito. Um pouquinho que se movimenta já faz efeito. Faz essa criança brincar um pouquinho depois, já vai fazer diferença, quando exagerar. Começar a desenvolver mesmo esse conhecimento, esse hábito, construção de hábitos. Então, terminou de comer? Eu sei que é uma delícia se encher de comer e dormir. Mas, mãe, faz um movimento um pouquinho, depois descansa. Olha que diferença que dá. Vale a pena. Eu sei que tudo isso, por isso que eu coloco o nome de maratoninha do peso ideal. Não é passeio no parque do peso ideal. Porque eu sei que o quanto é difícil a gente construir os novos hábitos. Mas, se você está aqui comigo, é porque você quer colher esse resultado. Então, ó, eu não estou falando de ficar 1 hora ali fazendo crossfit, né? Fazendo uma corrida. Não, eu estou falando de 10 minutos que já tem efeito. Não é só sobre alimentação. Olha o quanto que o nosso sentimento interfere. Então, aqui, momentos estressantes, que isso tem relação com a produção também de hormônio, né? Lembra do ciclo circadiano, onde quando eu explico sobre o relógio biológico, o quanto que a produção hormonal, está relacionado ao outro. Então, aumenta a produção de cortisol, bagunça ali a glicemia. Cortisol, o hormônio do estresse. Então, há momentos estressantes, olha o pico, momentos relaxantes. Tem criança que eu cuido, que é diabética, que faz o controle da glicemia, que a mãe fala que só dessa criança brigar com a irmã, aumentou. Sem comer nada, em jejum, aumentou. Quando a criança tem prova, teve uma vez uma criancinha que eu cuidava, ela ia ter prova, e ela tava assim, estressante. Subiu tanto essa glicemia, a mãe ficou desesperada. Sabe o que a gente fez? Colocou ela para tirar um pouco esse estresse, colocou ela para brincar. Ela ficou correndo um pouquinho, fazer exercício, ó. 10 minutinhos de exercício, a gente já conseguiu controlar. Então, mãe, tudo que eu tô te passando aqui, que essa médica, né, desse Instagram tá mostrando, tudo isso eu lembro de uma criança, porque é real. Real, não só uma, várias. Eu tô contando algumas crianças que mais me marcaram, mas são várias histórias. Macarrão com queijo. Olha o pico do macarrão. Macarrão com queijo. Queijo, porque é pouquinho, né, queijo, é mais macarrão mesmo. Agora, se a gente colocar, por exemplo, hummus. Hummus é o grão de bico, aquela pasta de grão de bico. Eu sei que não combina muito, mas vamos pensar assim. Vai comer esse macarrão com queijo? Então, primeiro belisca. Faz ali um snack.
Então faz ali uma cenourinha, palito de cenoura ou palito de pepino. Eu adoro, mas é costume, é hábito. Tudo aqui é hábito. Fazer palitinho ali e molhar no patê para comer antes da comida. Um patê de frango ou um hummus. Hummus é uma delícia. Normalmente as criancinhas árabes que eu cuido, elas amam, amam. Então eu sempre coloco, até no lanchinho. Às vezes eu mando até no lanchinho a pastinha de grão de bico, falo pra mãe, a gente manda, eles adoram. E a cenourinha pra criança molhar no lanchinho. Então aqui é uma ideia, ó o petisco. Petisco, você vai fazer um jantar para os amigos, olha que legal, pôr um petisquinho, pôr um patê ali, os legumes, comer e depois comer essa massa. Se for uma lasanha depois, já vai fazer, ó, diferença. Claro que eu não sou muito de petisco, então eu prefiro comer ali meu prato bem recheado. O que eu uso para mim de combinação alimentar? Eu vou comer macarrão? Eu como macarrão, como massa, como nhoque, como tudo. Eu só lembro de combinar. Colocar, por exemplo, um nhoque, então eu vou colocar ou um molho à bolonhesa, bem caprichado, com bastante carne moída, ou eu vou fazer um molho de tomate ali, e eu vou colocar o quê? Um frango assado que combina. Percebe que eu nunca como o carboidrato sozinho, nunca como. Se tem uma salada, melhor ainda. Mas quando eu vou em algum lugar e não tem salada, ou eu vou na casa de alguém, mas eu sempre como proteína e carboidrato. Faço questão de comer, porque ó, só da gente colocar que aqui tem um legume, né, tem a fibra, então já controla melhor. Mas se fosse ó, um macarrão e um frango, também já controla mais do que só o macarrão. Esse eu adoro, porque olha só, ó, mix de castanhas, faz um pico, é só gordura, mas faz um pico um pouquinho alto e cai logo. Mas se a gente colocar um chocolate com castanhas, e sabe o que eu lembro? Que eu gosto muito, aquele chocolate Talento, que ele é meio amargo e ele tem muitas castanhas ali. Então, olha que delícia. Às vezes você está em algum lugar, mãe, você vai no mercado ou você vai na padaria. Aí a criança vai comer um docinho, você quer pegar alguma coisa do caixa? Sabe quando você quer comer um docinho rápido e pegar alguma coisa dos caixas? Eu sempre pego isso, aquele Talento meio amargo, pequenininho, que ele tem castanhas ali. Porque aqui, ó, eu juntei duas coisas benéficas, tanto a gordura da castanha, quanto o chocolate, que é o alimento antioxidante. E é uma delícia, então eu como ali e fico bem satisfeita até a próxima refeição. Se eu tô ali viajando, ou se eu tô no carro, vou demorar para fazer a próxima refeição, às vezes eu faço isso. Aqui é só uma ideia. Miojo, olha que legal esse. Quando come só o miojo, olha o pico do miojo. É que miojo tem muito açúcar, né? Só o pico do miojo, muito carboidrato. Olha se a gente colocar um miojinho e colocar uma salada e um frango. Então, por exemplo, comer primeiro a saladinha com a carne e depois faz o miojo. Ao invés de fazer o miojo inteiro, faz e dá metade para a criança. Se bem que eu já te deixei uma receita de um miojo saudável. Aí você pode usar essa mesma linha de raciocínio na janta. Bem prática para conseguir fazer a criança comer. Que gostoso. Trufa de chocolate ao leite. Olha a diferença. E quando a gente troca por um chocolate 70% cacau. Ó que linda essa curva. Macarrão. Só o macarrão e o macarrão com a salada. Mãe, se aqui tivesse o macarrão, a salada e a proteína, menos ainda. Eu sei que macarrão não combina com salada. O que pode fazer? Comer primeiro a carne e a saladinha, um pouquinho. Não precisa ser esse pratão, mas um pouquinho. Misturar ali a carne com a salada e depois comer o macarrão. Vai melhorar essa curva, melhor que essa ainda. Quando a gente inclui a proteína, melhora até mais que a fibra. E qual é a conclusão que eu quero que você tenha com essa aula para você conseguir ter essa linha de raciocínio para adaptar, independente do país que você estiver morando. Independente, em outra cidade, outro país, outra cultura, na adolescência, chegou ali a fase da adolescência, adolescente eu uso muito isso. Eu combino muito esses alimentos, eu coloco ali até M&M's, às vezes eu coloco para diabético na adolescência, combino muito, muito, e eles têm excelentes resultados com essa combinação. Então, primeiro, para você ter claro isso, o carboidrato, sempre acompanhar ele com proteína, fibra, gordura. Escolher 2 dentre esses 3, mas sempre com a proteína. Se não tiver condições, aí escolher. Então, pegar a fibra e a gordura, mas sempre preferir por
colocar junto com esse carboidrato, porque a gente precisa dos nutrientes da proteína. Lembra que o seu filho está crescendo, ele está em fase de crescimento. Então, e criança nessa fase tem muita fome, muita fome. Então, isso é muito importante, ele tem uma necessidade maior de proteína, o músculo, crescendo os ossos. Então, sempre colocar ali carboidrato e proteína. E aí você vai escolher fibra ou gordura. E incluir sempre um alimento remédio. Um alimento remédio, um tempero remédio. Usar a lista da farmácia na cozinha, sempre, em cada refeição, incluir ali um alimento remédio. Então, se esse carboidrato já vai ser um alimento remédio, colocar ali um tempero, procurar colocar. Então, no ovo, pôr a cúrcuma. No almoço e no jantar, pôr o azeite. Vão ter refeições que não vão combinar colocar esse tempero. Por exemplo, esse M&M junto com a castanha, o chocolate com a castanha. Tudo bem, vez ou outra, mas na maioria das vezes, procurar colocar esse alimento remédio. Principalmente, almoço e jantar. Se for fazer ali a refeição, é mais fácil conseguir colocar. Pelo menos uma cúrcuma, um azeite, um temperinho natural, orégano, alecrim. Isso vai ajudar e muito. Mãe, o desafio. Tô procurando aqui o desafio, mas qual que é o desafio dessa aula? O desafio dessa aula é você começar a aplicar isso na prática, na sua vida real, dentro, claro, das suas possibilidades. O que eu quero que você faça como desafio? A partir de agora, eu falei que não dá, né? A gente está construindo ali um mindset, mudando a forma de pensar, e não é terminando essa aula que você já vai fazer tudo perfeito, não. Mas eu vou te dar um desafio para você conseguir caminhar com mais facilidade. Então, nunca mais consumir esse carboidrato sozinho. Sempre colocar, nunca mais é uma palavra muito forte, né? Nunca mais eu quero dizer preferir por consumir esse carboidrato sempre acompanhado de uma proteína, e aí você vai colocar uma fibra ou uma gordura. A fibra tem ali, pode ser ou um pão integral, se tiver 2,5 gramas, pode ser uma receitinha que você vai colocar ali um psyllium, ou a fibra sem sabor, 2,5 gramas. Ou também uma salada, pode ser essa fibra, legume, verdura, também vai ser essa fibra. E a gordura? Azeite é um tipo de gordura, né, que já é um temperinho. Pode ser o abacate, pode ser o coco, pode ser as castanhas. Tudo isso fica como ideias. Gordura. Qual é a gordura no almoço e no jantar? O azeite. E a carne, frango, peixe ou ovo, também vai ser uma boa fonte de gordura. Ovo, além dele ter proteína na clara, ele também pode ser considerado gordura. Então, se você colocar um pão com ovo, já vai controlar bem, pode ficar tranquila. Se for feito no azeite, perfeito. E aqui a reflexão dessa aula é: não se pode mudar o que é negado ou minimizado. Mãe, o diabetes, ele é uma doença silenciosa que nós devemos agir o quanto antes para a gente conseguir prevenir. Porque depois que ele é instalado, torna-se mais difícil a gente conseguir vencer. E por ele ser uma doença silenciosa, a maioria das crianças, quando descobrem o diabetes, já estão num nível mais avançado, já estão numa fase adulta, tendo que tomar remédio, tendo que fazer um tratamento mais severo. Então, quero fechar essa aula e eu quero que a partir de agora você consiga ter muita liberdade, consiga ali desenvolver essa linha de raciocínio, para que em qualquer lugar que você esteja, você consiga adaptar. E que você esqueça de uma vez por todas esse negócio de pensar que o alimento pode e o alimento não pode. Claro que alimentos mais saudáveis, você vai consumir maior quantidade, e aqueles alimentos que são as guloseimas, que tem mais aditivo, mas você vai consumir moderadamente ou de forma ali evitar. E quando consumir moderadamente, você vai combinar igual eu te ensinei aqui, para que você consiga amenizar esses danos. Até a próxima aula!